Bem, dando continuidade aí, agora nós vamos falar sobre os tipos de problema. O teu tipo de problema é a forma como você vai escrever, vai estruturar e vai deixar claro o teu problema lá no seu projeto. E isso, pessoal, vai depender de uma série de coisas. Vai depender do tema que você escolheu, depende do foco que você quer dar. Então, dentro de um mesmo tema, eu posso ter vários problemas, mas eu vou pegar um desses problemas, vou escolher e vou focar nele. Você imagine o seguinte, eu quero chegar a determinado lugar. E para eu chegar naquele determinado lugar, eu tenho diversos caminhos a percorrer. E todos esses caminhos vão me levar a um determinado lugar que eu quero chegar. Então, nesse caso, eu posso, é o mesmo que ocorre aí em relação ao problema de pesquisa. Eu tenho um mesmo tema e naquele tema, eu tenho diversos problemas de pesquisa ali, mas eu não posso sair trabalhando todos. Eu vou escolher um, vou decidir, vou focar nele e vou seguir esse caminho, vou focar nele e vou seguir esse problema aí. Então, pessoal, o problema de pesquisa é a mesma coisa. Eu tenho um tema, eu quero trabalhar esse tema, eu quero escolher esse tema, elegir esse tema, e aí eu vou escolher um dos problemas que eu sei que aquele tema apresenta. Então, mas qual é o problema que eu, Márcia, vou seguir? Eu vou determinar. Então, eu vou determinar, vou decidir, vou elencar qual o problema que eu quero defender dentro da minha pesquisa. E eu vou do começo ao fim nesse mesmo problema de pesquisa. Eu vou iniciar o meu projeto, vou terminar meu projeto com esse mesmo problema de pesquisa. Então, eu vou definir um problema e eu vou precisar fechar com esse problema, com esse problema que eu decidi. Então, eu vou pegar, é como se eu fosse pegar esse problema, colocar numa caixinha, fechar ele ali e para mim não interessa mais os outros problemas, não me interessa mais quais os outros caminhos que eu poderia percorrer. Eu escolhi esse caminho e vou seguir nele até o final. Então, o seu problema, a sua hipótese, os seus objetivos, eles têm que estar em harmonia. Então, a partir do momento que você escolheu o seu problema de pesquisa, ele tem que estar em harmonia com a sua hipótese, com seus objetivos, com o seu tema. Então, olha a importância da escolha do problema de pesquisa. Eu não posso pegar um problema de pesquisa que vai estar direcionado para aquele lado. E aí minha hipótese de pesquisa está para o outro lado. E os meus objetivos, o meu objetivo geral, o meu objetivo específico, eles vão estar espalhados aí, cada um por si. Não, todo mundo escolheu esse caminho, esse objetivo, a hipótese vai seguir nele, o tema vai seguir nele, os meus objetivos vão seguir todos naquele caminho. Tranquilo? E é sobre isso que nós vamos falar aí. Então, eu vou pegar esse tema, vou escolher um ponto, vou seguir essa estrada, olhando somente para esse caminho, somente para esse problema aí. Ainda que o tema me apresente diversas hipóteses, diversos problemas ali. Bem, pessoal, eu trouxe aqui para apresentar para vocês alguns modelos, alguns exemplos aí de problemas de pesquisa. E você vai verificando aí, de acordo com a nossa fala, qual aquele que você acha que se encaixaria melhor ao seu projeto de pesquisa. Então, nós temos aí o primeiro, que o problema de pesquisa, ele pode se referir a quê? A existência de um fenômeno. Por exemplo, existe X. Aí eu coloquei como exemplo aí, os contadores estressados apresentam baixo desempenho quando trabalham em equipe. Então, você pode verificar que nesse caso aí, a minha intenção é conduzir a minha pesquisa à existência de X, ou a existência de Y, a existência disso, a existência daquilo. Então, esse é um tipo de pesquisa relacionado a esse fenômeno. Saber entender se existe esse fenômeno ou não. Então, nesse caso,
eu vou desvendar, revelar para verificar se tem essa existência, se existe esse fenômeno aí, o estresse nos contadores, se existe esse baixo desempenho aí em relação aos contadores. E como nós vamos saber se esse tipo de problema a gente olha lá para os nossos objetivos. Então, eu vou verificar se meus objetivos estão conversando aqui com o meu problema de pesquisa. Então, lá no meu objetivo, eu tenho a desvendar, revelar, descobrir esse fenômeno. Ah, maravilha, provavelmente eles estão aqui relacionados. Ah, existe sim um baixo desempenho. Ah, não existe esse fenômeno. Então o que eu quero saber aqui é que existe ou não existe esse baixo desempenho aí, se apresenta ou não esse baixo desempenho quando os contadores trabalham em equipe. Eu sei, eu não sei. Então, eu vou direcionar a minha pesquisa para isso daí, para ver se existe, se tem essa existência aí. Porque eu não sei e vou procurar uma resposta. É isso que o problema de pesquisa nos auxilia aí. Aí eu trouxe um outro. O próximo, nós vamos falar sobre a descrição e a classificação de um fenômeno. Então, nós vamos assumindo que exista X, quais são suas características. Aí vamos voltar aí. Quais as características do baixo desempenho em trabalhos em equipes apresentados por contadores estressados? Então, aqui já é outro problema. Então, aqui eu quero saber, assumindo que exista X em determinada condição, quais são as suas características? Então, quais são as características para essa descrição? Então, eu vou verificar se existe ou não essas características aí. No anterior, eu só queria saber se existia ou não. Aqui não, aqui eu já estou afirmando que existe. E eu quero saber quais são as características. Então, lá eu queria saber se existia. Aqui não, aqui eu sei que existe, mas eu quero saber quais são as características que levam aí ao baixo desempenho do trabalho em equipe apresentado aí. Então, nesse caso, o meu foco aqui nesse problema é outro, é fazer uma descrição dessa situação, é verificar quais as características e descrever essas características, diferente do problema anterior. Esse anterior eu só queria saber se existia ou não esse fenômeno aí. Lá não, lá eu sei que existe, mas aqui eu quero descrever quais são essas características. Depois nós temos um outro aí, que é a composição de um fenômeno, ou seja, qual é a estrutura ou a composição. Então, quais os componentes cognitivos e emocionais presentes no estresse do contador? Veja que aqui o foco é diferente. Eu continuo trabalhando, batendo na mesma tecla dos contadores estressados, mas aqui eu quero identificar a composição desse fenômeno. Ou seja, eu vou pensar os vários objetivos a partir de um problema. Então, eu posso pegar o mesmo problema e ter objetivos diferentes. Então, eu decidi aqui, não, eu vou escolher a composição de um fenômeno. Então, quais são os componentes cognitivos e emocionais presentes no estresse do contador? E a partir daqui, eu vou definir os meus objetivos. Então, eu vou escolher o problema para depois definir os meus objetivos. Eu vou elencar esses objetivos. Nós temos aí um outro exemplo, que são aspectos relacionados de um fenômeno. Existe relação de X e Y, entre X e Y? Então, existe relação entre os aspectos da cultura organizacional da empresa e o estresse do contador? Aqui, eu já tenho o problema é diferente. Por quê? Eu quero saber a relação entre isso e aquilo. Existe uma relação entre X e Y? Eu vou verificar isso daí. E a partir daí, eu vou elencar os meus objetivos. Então, essa daqui dos aspectos relacionais aí a um fenômeno é o mais comum aí nos trabalhos que nós encontramos aí nos artigos.
Normalmente eles querem fazer essa relação entre isso e aquilo. Então, é o mais comum aí. Ah, mas eu devo seguir esse? Não, você vai escolher entre os modelos que eu estou apresentando aqui, nós estamos apresentando alguns, você vai verificar aquele que melhor se encaixa aí à sua proposta. Depois, nós temos aqui o próximo, que é as descrições e comparações entre os elementos de um fenômeno. Então, X é diferente de Y. Então, aqui eu já estou verificando. Existe diferença entre a depressão e o estresse no computador? Aqui eu já estou estabelecendo uma descrição e comparação. Vou descrever e depois vou fazer essas comparações entre isso e aquilo, entre X e Y. Isso também é um problema de pesquisa e é completamente diferente dos anteriores aí. Veja bem, o primeiro eu queria saber se existe alguma coisa. No segundo, eu falei, já assumi que existe, estou falando no meu problema que existe esse problema, só que eu quero saber quais as características. No próximo, esse problema aqui já é um pouco diferente. Ele quer saber qual a estrutura ou a composição de X, daquele fenômeno. O outro, ele quer saber a relação entre esse e aquele, entre X e Y. Aqui X é diferente disso, aquilo é diferente daquilo outro. E nesse outro aqui é da causalidade do fenômeno. Então, X causa o que em Y? A alta rotatividade das empresas pode causar estresse nos contadores? Não sei. Eu vou pesquisar, eu vou descobrir. O meu projeto de pesquisa vai ser direcionado a partir desse problema. Será? Será que a alta rotatividade das empresas causa estresse nos contadores? Pode causar? Não sei. Então, nós vamos pesquisar. E a partir daqui, eu vou elencar ali os meus objetivos. Então, pessoal, o segredo de você construir um problema é isso. Você ainda não sabe, você faz deduções, você imagina e, baseado nisso, você vai construir o seu problema. Essa base, aonde eu vou encontrar, professor? Onde eu vou encontrar essa base para poder basear e escrever o meu problema de pesquisa? Na leitura daqueles artigos. Lembra que lá no início eu falei para vocês, pega aí, vai lá, faça uma pesquisa de temas, de artigos relacionados com o tema que você tem em mente, leia, faça a leitura desses artigos. A partir daí, pessoal, vocês vão verificando o que os autores pensam, o que os autores estão discutindo em relação àquele tema que você quer trabalhar no seu artigo. E aí, é bem interessante que a partir daí, você vai verificar, eu posso aplicar isso aqui. Não, eu acho que o meu problema de pesquisa vai se direcionar mais para esse lado. Então, é importante essa leitura, pelo menos uma leitura de sobrevoo, em pelo menos aí uns 10 artigos relacionados ao tema que você quer trabalhar. Pessoal, e uma coisa muito importante aqui, é que eu não vou sentar de primeira e vou lá, bonitinho, vou escrever o meu problema de pesquisa. Não mesmo. Sabe por quê? Porque você está ali fomentando a ideia ainda. Está no início, pensando. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha em branco e vai escrever. Fazer várias perguntas. Vai escrevendo, faz perguntas, escreve. Depois, você vai sentar e analisar todas aquelas perguntas e vai verificar qual daquelas se aproxima de forma mais técnica ali, que se aproxima com aquilo que você quer apresentar. Ou aqui se aproxima, ou que mais se aproxima, e você vai selecionar ela, e daí nós vamos trabalhar em cima dessa pergunta para verificar se ela vai estar encaixada ao seu objetivo, ao seu tema e aos objetivos específicos do seu artigo. Então, é necessário você sentar, escrever e depois ainda pode surgir aí a alteração em relação ao seu problema de pesquisa. Depois, pessoal, nós vamos ter aí um outro problema, que é o que? A causalidade, comparatividade de um fenômeno. Então, X
causa maior alteração em Y e Z. A alta rotatividade das empresas causa maior estresse em contadores do sexo masculino ou do sexo feminino. Veja bem, pessoal, até aqui eu não tinha trabalhado com gênero. Aqui eu tenho o gênero como uma variável. Nas anteriores eu não tinha essa variável, mas agora ela apareceu. E você que vai escolher quais são as suas variáveis, se você vai colocar ou não uma variável nesse sentido dentro do seu problema de pesquisa. Então, pessoal, eu tenho aqui um outro problema, que é o quê? Causalidade, comparatividade internacionalista de um fenômeno. Então, o que é isso? Em que condições que X vai causar maior alteração em Y ou em Z? Em quais setores da empresa a alta rotatividade das empresas causa maior estresse em contadores do sexo masculino e feminino? Então, aqui eu vou verificar quais os setores é mais preponderante para o estresse entre homens e mulheres. Aqui se conduz a uma pesquisa completamente diferente da anterior. Você tem que saber e ficar atento à pergunta que você vai construir, para você mesmo não se confundir depois e se perder. Então, você precisa saber qual é o teu intuito, saber qual o foco, qual o caminho você vai seguir no teu projeto. Então, pessoal, eu acredito que você já tem aí o seu problema de pesquisa em mente. O que falta? Falta você sentar, escrever. Depois você vai sentar, analisar todas aquelas perguntas que você colocou ali no papel e vai verificar aquela que melhor se aplica para aquilo que você quer, para o objetivo da sua pesquisa, para o objetivo do seu tema, aquela que mais se aproxima aí.